Hola, mis queridos alumnos, mis queridos estudiantes, sean todos muy bienvenidos a más una clase de lengua española. Yo soy la maestra Iamara Camussa y estaré aquí con vosotros os ayudando a aprender el español. Y ahora vamos a nuestra clase de número 11. Objeto de conhecimento, el presente de subjuntivo, detalhamento, conjugação e uso do presente do subjuntivo dos verbos regulares e irregulares na língua espanhola. Então, listos? Vamos a estudar? Hola, hola, mis amores. Sean bienvenidos a nuestra clase de língua espanhola. Observem o nosso cenário. O nosso cenário vai introduzir o nosso tema de hoje. Quero adiantar a vocês que nós estamos em um lugar que é objeto de um sonho meu, de um desejo meu. E aí você pode me perguntar, mas professora, o que o seu desejo, o que o seu sonho tem a ver com a nossa aula de hoje? E eu já digo para vocês, tem tudo a ver. Guardem essa informação. Então, aqui nós estamos no Coliseu, na Itália, em Roma. E aí eu poderia falar para vocês, deseo que vayamos em luna de miel a Itália. Ou ojalá consiga ir à Europa el año que viene. Vocês podem não ter percebido ou ainda não saber, mas vocês vão já entender o que essas frases contextualizadas neste cenário têm a ver com o nosso tema de hoje. Porque nós hoje vamos estudar o subjuntivo, el presente de subjuntivo. E professora, o que é isso? Vamos aprender. Vamos lá? Então, que é el presente de subjuntivo? Esse não é um nome estranho a vocês. Vocês já conhecem, já têm informação do que é o subjuntivo. E aí eu digo a vocês, não tem diferença do subjuntivo do português para o espanhol. A gente tem o mesmo contexto, mas lógico, estamos falando de línguas completamente diferentes, elas vão ter variações, vão ter detalhes, particularidades. E aí eu digo para vocês que el presente de subjuntivo es un tiempo del modo, como já falamos, subjuntivo, que se utiliza em enunciados que apresentam um cenário presente ou futuro. Ou seja, nós podemos utilizar o subjuntivo para falar de coisas tanto no presente como no futuro. Não sei se vocês observaram, mas as frases que eu falei para vocês no início, elas fazem referência ao futuro. Então, el subjuntivo es el modo verbal de la irrealidad ou de la conjetura. Então, começando, aqui, eu digo que o subjuntivo ele é o tempo verbal da irrealidade. Por quê? Porque podem ser coisas não reais, Nada que é um fato, que é algo certo, a gente vai utilizar o subjuntivo. Para isso, a gente tem outros tempos verbais. O subjuntivo é algo da irrealidade e das conjeturas, ou seja, das possibilidades, de tudo aquilo que possa mudar. Então, a gente vê o presente e o futuro aqui, juntinhos, tá bom? É a mescla do nosso subjuntivo. E aí eu trago para vocês la niñita muy bonita com la llegada del verano. Então aqui nós temos uma tirinha com uma princesinha que ela está utilizando frases que está contextualizando o subjuntivo para a gente. Ela fala bem assim, me encanta que llegue el verano. Então ela diz que ela fica encantada, ela gosta que quando vai chegar aí o verão, Então ela está falando de algo no futuro. Por quê? O que acontece quando o verão chegar, Porque aí ela pueda viajar de vacaciones a la playa. Entonces me encanta que yo vea el mar y que viva
muitas experiências novas. Então, aqui ele está falando do futuro, né? Das possibilidades do futuro. E falando dessas possibilidades, nós entramos nos usos. Professora, quando que eu vou usar o presente do subjuntivo? Eu já digo a vocês, o presente do subjuntivo ele tem diversos usos. O primeiro dele, para expressar dúvidas ou probabilidades. Dúvidas são dúvidas, então quando eu vou expressar uma dúvida ou uma probabilidade, eu venho com o subjuntivo. Por exemplo, quizás María empiece pronto en el nuevo trabajo. Aqui nós temos um verbo devidamente conjugado no subjuntivo e eu digo que quizás. Aqui, quizás vai ser uma palavrinha que vocês vão ver bastante em frases utilizadas no presente do subjuntivo, né? Quem vai dizer quem sabe, né? Então, quizás Maria comece logo no seu novo trabalho. Então, é uma possibilidade. E aí, o segundo uso, para expressar desejos. Então, quando eu quero falar de desejos, lembra lá do nosso início que nós estávamos lá no Coliseu, na Itália? Aquele é um desejo meu. Então, desejo que pueda conhecer Itália. Então, é um desejo meu. No nosso exemplo aqui, ojalá consigamos entrar em la universidad en el próximo año. Vocês podem ver que nós temos esse ojalá imenso aqui. Assim como quizás, o ojalá é uma palavrinha que sempre vai acompanhar, vocês vão poder observar nas frases do presente do subjuntivo. Ojalá, ai, assim, quem sabe, quem dera, Deus queira, né? Então, ojalá consigamos entrar em la universidad el próximo año. Nosso próximo uso, em ações com valor de futuro. Quando chega a casa, te llamo. Então, quando nós vamos falar algo com valor de futuro, algo que vai acontecer no futuro, eu digo, quando chegue a casa, te llamo. Então, quando eu chegar em casa, o que eu vou fazer? Eu vou te ligar, eu vou te avisar. Te llamo. Aqui não é eu vou te chamar, né? Não é eu vou te chamar, é eu vou te ligar. Aqui nós temos um belíssimo heterossemântico. No próximo uso, nós temos em las formas verbales del imperativo. Aqui a gente já tem uma mescla com outro modo verbal, o imperativo. Então, por exemplo, estudiem todo o contenido. Aqui é uma ordem, né? Aqui estamos com o verbo conjugado na terceira pessoa do plural do imperativo. Então, vocês estudem todo o contenido. Aqui estamos falando de um imperativo afirmativo. Ou eu posso falar do imperativo negativo. No hables com desconhecidos. Essa é uma ordem. Não fale com desconhecidos. E o interessante, quando chegarmos ao imperativo, quando vocês tiverem a oportunidade de estudar o imperativo, vocês vão ver que, principalmente, o imperativo negativo, ele é todo formado pelo subjuntivo. Então, desde já, é importante aprender o subjuntivo, tá bom? Próximo uso. Em orações subordinadas. Trabajo mucho para que Alice tenha uma buena educação. Então, quando nós nos depararmos com orações subordinadas, iremos utilizar o subjuntivo. Professora, mas o que é uma oração subordinada? Vamos ao mesmo conceito do português. Nós temos duas frases. A primeira frase é trabalho muito. Então, eu falo que eu trabalho muito. E aí, a segunda frase é para que Alice tenha uma boa educação.
Só que para essa segunda frase fazer sentido, a primeira precisa estar presente. Por isso é uma oração subordinada, porque a segunda é subordinada à primeira. Nosso próximo uso, em expressões duplicativas. Aqui a gente vai falar de coisas duplicadas. Por exemplo, passe lo que passe. Aqui já temos a oração duplicada. Vou aprovar el exame. Então, o verbo está duplicado, conjugado no subjuntivo. Esses são os nossos usos, são vários, não é mesmo? Agora vamos ver a nossa conjugação. Temos a nossa conjugação. O interessante do subjuntivo é que ele tem toda uma estrutura já pré-determinada. Então, cada conjugação, a primeira, que são os verbos terminados em AR, a segunda, os verbos terminados em ER, e a terceira, que são os verbos terminados em ER, em presente de subjuntivo, tiene todas las desinências com la vocal contrária à la vocal temática. Vocês lembram, meus amores, o que é uma vogal temática? Então, quando eu estou falando aqui das conjugações dos verbos, da primeira conjugação, a vogal temática é o A, né? No entanto, a desinência dos verbos da primeira conjugação vai ser a letra E, é o contrário. Já nas conjugações ER e IR, que são segunda conjugação e terceira conjugação, a nossa vogal vai ser a letra A. Mas na segunda conjugação, a vogal temática é o E. E na terceira é o I. Mas no subjuntivo, as nossas desinências serão o A. Como assim, professora? Não entendi ainda. Então, vamos lá. Por exemplo, um verbo de primeira conjugação, nosso verbo, como exemplo, o verbo cantar. Em presente de subjuntivo, tiene la desinência no com la A, lembram? A A é a vogal temática, cantar. Mas a nossa conjugação não vai ser com A, vai ser com E. Por exemplo, cantar vai ficar cante. Visualizaram? Muito bem. Um verbo de segunda conjugação, por exemplo, o verbo comer. Ou de terceira conjugação, por exemplo, o verbo vivir. Tiene la desinência em presente, no com la E ou com la I. Vogal temática de comer é a E. A vogal temática de vivir é a I. Mas a nossa desinência vai ser com A. Comer, coma. Vivir, viva. Então, aí a gente já consegue entender e fazer o contrário, sempre o oposto da vogal temática. Vamos conhecer agora as desinências. Como que esse verbo fica conjugado, né? Como que vai ficar de fato conjugado? Verbos regulares. Aqui estamos falando de verbos regulares. O que é um verbo regular? É um verbo que vai seguir toda uma estrutura do radical e da desinência. Então, para verbos terminados em A, R, temos como exemplo aqui o verbo hablar, né? Essas vão ser as terminações. Os nossos pronomes pessoais, que vocês já são super íntimos deles, yo, tu, ele, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes. Então, as terminações para a primeira pessoa, es, hemos, eis, en. Como eu vou aplicar essas terminações, as desinências? Lembrando que quando nós falamos de um verbo regular, nós vamos falar do radical. Então, quando eu pego aqui o verbo hablar, não é mesmo? Eu vou tirar o radical dele, que é A. Eu vou tirar a conjugação e vai me sobrar o radical, a raiz do verbo. E aí eu vou acrescentar as terminações que nós acabamos de ler,
Então, vai ficar yo, hable, tú, hables, él, usted, hable, nosotros, hablemos, vosotros, hables, ellos, ellas, ustedes, hablem, as nossas terminações empregadas na conjugação do verbo. O que já é interessante só de olhar aqui? Observem que tanto a primeira pessoa quanto a terceira pessoa possuem a mesma desinência, não é verdade? Então, já é menos uma dificuldade. Nós temos aí a mesma desinência. E agora nós temos os verbos terminados em R e IR, que possuem, por sorte, a mesma desinência, que vai ser a, as, a, amos, as e am. Por exemplo, o verbo aprender, eu vou tirar aqui a conjugação, vou pegar a raiz e vou acrescentar essas desinências. Então, vai ficar aprenda, aprendas, aprenda. Aprendamos, aprendas e aprendam. Eu vou pegar bibir, vou tirar aqui a conjugação, pegar a raiz, vou acrescentar as nossas desinências. Biba, bibas, biba, bibamos, bibás e bibam. Novamente, na segunda e terceira conjugação, a primeira pessoa e a terceira pessoa possuem a mesma desinência. Então, observem todas essas desinências. É fácil, é simples, elas possuem uma estrutura. Vocês só têm 2 esquemas de desinência para aprender, da primeira conjugação e da segunda e terceira conjugação. Vamos a alguns exemplos. É importante que hablen com el bebé desde el embarazo. Então, é importante que hablem com quem? Com o bebê. O bebê está aqui na barriga, né? Desde el embaraço. Embaraço é gravidez. Quizás, olha o quizás aí. Aprenda el valor del trabajo. Então, né, quem sabe você aprenda aí, tomara que você aprenda o valor do trabalho. Ojalá vivas la vida de vuestros sueños. Então, ojalá vivas, você possa viajar e fazer o que você quiser. Espero que tu cantes muy bien en el concurso de talentos. Então, que você cante muito bem. Vamos dar uma praticada no que a gente acabou de estudar? Vocês vamos a praticar. Aqui nós temos os nossos pronombres personales, né? Sempre quando a gente vai criar uma frase, a gente precisa deles ali expostos, né? A princípio, né? Para identificar aí a situação. E aí eu tenho verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Verbos terminados em AR, primeira conjugação. O que eu faço? Eu tiro a conjugação, vai sobrar o quê? A raiz. Eu estou falando de um verbo regular. Eu coloquei a raiz, vocês já observaram que a raiz já está colocada em todos os verbos, e eu vou acrescentar essas desinências. Se é um verbo terminado em AR, e a vogal temática desse verbo é um A, e sendo subjuntivo a vogal contrária, então aqui a vogal vai ser E, não é verdade? Então vai ficar yo, que yo ame, que tu ames, que ele te ame, que amemos, ames e amém, tá? Beber, tiramos a conjugação, a vogal aqui vai ser o A. Então, que yo beba, que tu bebas, que ele te beba, que nosotros bebamos, que vosotros bebás e que eles ustedes bebam. Seguindo aqui, tiramos a conjugação, sobra a nossa raiz, a vogal aqui segue sendo o A. Então, que yo parta, que tu partas, que ele te parta, que nosotros partamos, que vosotros partas, que ellos, ellas, ustedes
partam. Vocês observaram que toda vez antes de eu falar, eu tenho dito que eu ame, né? Então, o subjuntivo, ele tem essa característica. O que, ele sempre estará acompanhado lá nas nossas frases. Você vai encontrar isso. Então, até o momento, a gente viu, dentro dos verbos regulares, nós vimos os usos, nós vimos que é um modo um tempo que a gente vai falar das possibilidades, das probabilidades, dos nossos desejos. Nós vimos que é uma estrutura muito regular, é uma estrutura que nós temos duas classes de desinências, aquelas para a primeira conjugação e uma para a segunda e terceira conjugação. É simples. A primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do singular são iguais. É mais simples ainda. Mais fácil que isso, impossível. No entanto, nem tudo são flores, né? E aí agora a gente avança mais um degrau e nós vamos aos verbos irregulares. Então, no modo subjuntivo, nós também temos os verbos irregulares. E ele presente de subjuntivo nos apresenta três tipos de verbos irregulares. O primeiro é o verbos com câmbio vocálico. Segundo, verbos com câmbio de consonante. E o terceiro, verbos com irregularidade própria. E aí nós vamos ver como esses verbos se comportam. Começando com os verbos de câmbio vocálico. Se eu falo de câmbio vocálico, eu estou falando de mudança na vogal. Então, aqui nessa primeira parte, nós temos câmbio vocálico. E quais são as vogais que vão sofrer essas mudanças? Nós vamos ter mudanças do E para I. Por exemplo, no verbo pedir. Observem a conjugação do verbo pedir. Que eu pida, que tu pidas, pida, pidamos, pidas e pidam. Observem que esse ezinho aqui, ele sumiu no momento da conjugação, não é verdade? E aí o que apareceu no lugar foi esse izinho. Então aqui a gente tem um câmbio de E para I. E eu posso fazer essa mudança ela também vai acontecer em verbos como conseguir, corrigir, elegir, perseguir, reír, sonreír, seguir e servir. Então, essa mudança vai ocorrer dessa mesma forma de E para I em todos aqueles verbos. Agora, a gente tem o câmbio de E para IE ou E. Vocês vão já verificar. Por exemplo, o verbo que nós vamos utilizar, verbo querer. Olha como fica diferente aqui. Quiera, quieras, quiera, queramos, querás e quieram. Então, aqui a gente tem o E se transformando em IE. E aí, vocês perceberam que na primeira e segunda pessoa do plural não houve essa mudança, continuou o ezinho, tá? Em muitos verbos no presente do subjuntivo, a pessoa de nós outros e a pessoa de vós outros não vai ser modificada. E aí, essa mesma estrutura pode ser usada em verbos como calentar, cerrar, encender, entender, empezar, pensar, perder e regar. Daí, em seguindo, nós temos o câmbio de E para IE ou I, tá? Por exemplo, o verbo sentir. Sienta, sientas, sienta, sintamos, sintas e sientam. Então, aqui a gente tem duas modificações, porque a nossa vogal é o E, mas aqui a gente encontrou o IE e o I. Isso também pode acontecer em verbos como divertir, preferir e mentir.
Mas tem mais vogais, nós temos mais vogais com irregularidades. Nós temos as vogais O para UE ou O. Por exemplo, o verbo poder. Pueda, puedas, pueda, podamos, podas e puedan. E aí nós transformamos esse Ozinho aqui em UE. E aqui, novamente, primeira e segunda pessoa do plural não sofre modificações. E esse uso pode ser observado em verbos como cocer, contar, costar, doler, encontrar, llover, mover, morir, oler, recordar, sonar, sonhar, bolar e volver. Seguindo, nós temos de O para o E ou U, como o verbo dormir. Duerma, duermas, duerma, durmamos, durmas e duermam. Isso a gente pode aplicar no verbo morir, verbo morrer, né? E aí nós temos de U para o E, como, por exemplo, o verbo rugar, que vai ficar juegue, juegues, juegue, ruguemos, rugues e juegue. Aqui são os câmbios vocálicos. Exemplos. Es importante que te diviertas en tu tiempo libre. Olha o IE aqui. Espero que siempre sonrías antes los desafíos de la vida. O izinho aqui. Ojalá llueva com o E esta tarde para que el campo se riegue. Quiero que pienses, olha aqui, bien antes de tomar uma decisão importante. E aí saímos das mudanças nas vogais e entramos em los verbos com cambio de consonante. Aqui estamos falando de mudanças de consoante, de C para QU, aparcar. Então percebam que todo verbo, né, onde tem C, nós encontramos o que e o U. E essa mesma estrutura será encontrada em verbos como provocar e sacar. E aqui nós temos a mudança de C para Z. Verbo cocer, o verbo cozinhar aí, né? Então, onde seria um C, nós encontramos um Z. E essa estrutura vai ser encontrada em verbos como bem ser. Que diferente, né, gente? De cocer para coça. Aqui nós temos duas irregularidades. Nós temos vocálica, aqui, ó, e nós temos na consoante. Verbos consoantes de G para GU, como o verbo llegar. E aqui a gente transforma o G em G1, em GU, em todas as pessoas, em todos os pronomes pessoais. E a gente encontra essa mesma estrutura em investigar, rugar, regar e pagar. Seguindo, nós temos verbos GU para G, como distinguir. Percebam que aqui já foi o contrário. O GU se transformou em G. E nós vamos encontrar essas estruturas em todos esses verbos. De G para J, nós temos correr. Olha aqui, para o som ficar parecido, ele vai se transformar em J. E isso também vai acontecer aqui. De Z para ser, organizar. E tudo onde é Z se transforma em C. E isso também se encontra nos demais verbos. Por exemplo, deseo que vengan, olha aqui, a visitar-nos pronto. Quero que conozcas nuevos lugares en tu viaje. Es importante que yo salga temprano para llegar a tiempo. Y espero que pueda vencer todos los obstáculos que se le presenten. E aí, por fim, nós vamos ter os verbos com irregularidade própria. Então, a gente tem verbos que são completamente irregulares. Eles fogem toda a raiz. Mas, se vocês forem observar, todos os verbos possuem as mesmas desinências regulares. E isso que é interessante dentro do subjuntivo. Então, de caber vai para quepa, de dar, de.
Estar, esté. Haber, haya. Olha que diferente. Ir, vaya. Saber, sepa. Ser, sea. E ver, vea. Tudo muito diferente, não é mesmo? E aí nós temos alguns verbos dentro das irregularidades próprias que nós podemos observar. E eu quero que vocês vejam comigo. Então, exemplos de las irregularidades propias. Espero que estén feliz con su decisión. Deseo que sepas lo mucho que te aprecio. Quiero que veas la película que os recomendé. Es importante que sea honesto em todo momento. Observem que aqui os verbos têm uma estrutura diferente da raiz original, mas as desinências não vão mudar. Não importa o quão irregular seja o verbo, as desinências dentro do subjuntivo serão regulares, elas não mudam. O que muda aqui, ao contrário de muitos verbos, é a raiz, tá bom? As desinências continuam. Então, esse foi o mundo do presente do subjuntivo para vocês. Espero que tenham compreendido, absorvido todo o conteúdo e nos vemos na próxima classe. Hasta luego!